Nome completo? Elmer Flávio Perdão, um pouquinho para trás. Ferreira Mateus Júnior. Data de nascimento? 26/3/1988. Estado civil? Solteiro. Delegado de polícia, não é isso? Endereço é Tenente Ribeiro, delegacia? Eu não sei o endereço da direita, não, doutor. Não sei, não. Tenente Ribeiro, acho que 228. Doutor Elmer, parentesco com o acusado? Não. Amizade íntima? Não. Inimizade? Não. Compromissado, então, a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, com pena de 1 a 3 anos de prisão. Doutor Elmer, inicialmente, sobre o cumprimento do mandado de busca, apreensão e prisão preventiva na residência do acusado. O senhor participou de toda a diligência? Participei. Desde o início? Não. O que aconteceu? Pode falar, doutor? Logo que saiu o mandado de prisão e de busca e apreensão na residência do Cláudio, eu determinei que 2 investigadores que trabalham na delegacia de Arcos ficassem na porta da casa do Cláudio e esperassem na hora que ele fosse sair. Na hora que ele saiu, para levar o menino do hospital, para a escola, os investigadores acompanharam ele e fizeram um contato telefônico conosco. De imediato, no telefone nós também, eles falaram a localização do Cláudio Zucchini e com isso nós abordamos ele junto na Avenida Sanitária. Pode continuar? Com isso, na hora que a gente abordou, estava eu e a Samira no carro, nós paramos de frente ao carro dele, e eu solicitei, Cláudio, existem os mandados de prisão e de busca e apreensão, eu queria que você saísse do carro. Ele falou assim, Elminho, eu não vou sair do carro que eu estou de pijama. De posse das informações, o Gabriel retirou ele do carro, ele se debateu, aí foi necessário fazer o uso de algemas. Isso, então, ocorreu, não foi na residência dele, não? Não, na residência dele. O Cláudio já estava bem mais tranquilo. Eu perguntei se ele não ia atrapalhar a atividade. Com isso, eu fui e solicitei que fosse retirada a algema dele. Certo. Então, a abordagem na Avenida Sanitária? Na Avenida Sanitária. De posse, quando a gente já estava com o Cláudio, nós fomos já para a residência dele imediatamente, e depois iniciamos a busca e apreensão na casa dele. Então, o senhor deu ordem para que ele saísse do veículo? Saísse do veículo, porque eu tinha cumprido um mandado de prisão e de busca e apreensão na casa dele. E ele e ele se recusou. Falou assim, não, eu estou de pijama. Foi desse jeito, eu estou de pijama. Com isso, o Gabriel, vendo aquilo, tirou ele do carro, e aí ele resistiu, e o Gabriel usou a algema com ele. O Gabriel, investigador de polícia. Investigador de polícia. Teve que retirar ele à força? Teve que retirar ele à força, não saía. Não saía? Não saía. E aí... Falou, não, eu estou de pijama, não vou sair. Aí a gente teve que tirar. Tirou e algemou? Tirou, algemou e levou para a residência dele. Entendi. Durante a investigação, doutor Elmer, o senhor... Vamos aqui por fatos, né? São vários fatos aqui a denúncia. O primeiro fato seria o crime de ameaça referente à vítima Flávio Salomão de Oliveira, né, que teria sido ameaçado por ele. O senhor ouviu esse relato? O senhor teve com a vítima? Ela confirmou isso? Ouvi. Eu colhi todos os depoimentos e o Flávio falou isso comigo, sim. Confirmou que havia sido ameaçado por ele? Falou. E qual que era o teor? De que natureza as ameaças? Falou que... Ameaça de morte? Ameaçava ele de morte... falava que o Flávio ele era usuário de entorpecente, vendia drogas e que ia atrapalhar a vida dele. O depoimento dele na delegacia de polícia, então, foi o senhor quem tomou? Foi. Pessoalmente? Foi, sim. Ok. O segundo fato, né, referente ao delito de roubo impróprio, questão da pasta que teria sido subtraído do posto. Outra coisa, isso aí já tem um tempo, já a gente vai acabar esquecendo, que eu não participei do ocorrido, né? Mas eu só colhi os depoimentos, mas eu me recordo. Mas, às vezes, esquece alguma coisa. Certo. Beleza? Quanto a esse crime de roubo, doutor Elmer, o que foi relatado pelas vítimas? Né? Qual foi a dinâmica dos acontecimentos sobre essa suposta subtração da pasta, etc.? Como que foi o relato delas? O que eles me relataram, objetivamente, o que aconteceu?
que o Cláudio tomou conhecimento que a procuração dele havia sido revogada. Aí, de posse disso, ele foi nos cofres e recolheu todo o dinheiro do posto, pôs em uma pasta e estava saindo do posto. No que ele foi sair do posto, ele foi abordado pela senhora Natalina. Aí a senhora Natalina, ele foi e falou assim, o que você está fazendo com essa pasta? Aí o Cláudio foi, empurrou a senhora Natalina querendo sair. Com isso, eu acho que foi um dos filhos da senhora, eu acho que foi o Tim, né, que é filho da senhora Natalina, e um empregado do posto, segurou o Cláudio. Isso tudo no posto Milênio? No posto, no posto. Dentro do posto. Da área do posto ali. Dentro do posto. Segurou ele. E aí, o que aconteceu depois? Parece que levou ele para o escritório, entendeu? Aí chamou, parece que vieram os advogados, tudo, chamou, parece que eles não chamaram, não sei por que não chamou a polícia, entendeu? Aí o Cláudio foi e saiu. E também eu gostaria de frisar, que pelo que eles me relataram, que o Cláudio ainda, depois da confusão, ele conseguiu sair com a pasta, parece que ele encontrou com a mulher dele e voltou só com parte do dinheiro e dos cheques e devolveu. Isso no mesmo dia? No mesmo dia. Esse relato aqui, ele saiu do posto posteriormente. Ficou claro se ele evadiu dali, fugindo sem o conhecimento pessoal, ou se depois que eles foram para o escritório, se houve uma conversa, etc., e eles permitiram que ele saísse de lá com a... Não ficou claro, doutor. Não ficou claro. No relato pessoal. Não ficou claro. A agressão teria consistido num empurrão. No empurrão. O relato que foi feito sobre a agressão para tentar sair do posto. Para tentar sair, ele foi empurrou a senhora Natalina, e o filho dela, vendo isso, foi e segurou o Cláudio para ele não sair. E levaram ele para o escritório, à força. E o senhor se recorda quem que deu falta desses cheques ou desses valores depois que a pasta foi devolvida? Depois que a pasta foi devolvida, não recordo. Ou quanto tempo depois eles se deram conta da falta desses cheques? Não me recordo, doutor. Não me recordo. Ok. Próximo fato, doutor Elmer, quanto ao estelionato que teria consistido aqui na compra de 4 pneus, né, para o veículo próprio dele na Auto Center BR Pneus. Quem fez esse relato e como foi o relato que foi feito? Pelo que me falaram, doutor, ele tomou conhecimento que a procuração dele havia sido revogada e, com isso, ele foi e solicitou que um dos funcionários trocasse o pneu do veículo. E o funcionário não sabia de nada, foi e trocou o pneu do veículo. E os sócios não tinham conhecimento, não tinham autorizado ele? Os sócios não. Troca? Os sócios, como os donos da empresa, no caso, não haviam autorizado. Ele fez isso sem conhecimento? Fez isso sem conhecimento dos proprietários. Certo. O senhor sabe, e essa troca, se foi feita em nome da empresa, se foi feita no nome pessoal dele, quem que pagou efetivamente por esses pneus? Salvo engano, foi feito em nome da empresa. Inclusive, eu acho que tem nota disso, né? Foi a própria empresa quem pagou por isso? Foi a própria empresa. Ele fez a conta no nome da empresa, no caso. Certo. Próximo fato. Inclusive, doutor, eu gostaria de que chegou mais, salvo engano, mais uma nota, salvo engano, que o Cláudio havia comprado em nome da empresa também, lá na delegacia. Uma outra compra? Outra compra, eu não lembro de que era. Certo. Mas, salvo engano, foi o Tim que levou para mim. Certo. Também posteriormente à revogação da procuração? Posteriormente. Ok. Próximo. Eu não sei se é posterior. Eu não sei se estava na vigência ou se não estava na vigência da procuração, não me recordo. Só que não havia autorização dos proprietários da empresa. Próximo fato aqui, então, referente ao delito de extorsão, ele teria exigido o pagamento de R$17 mil das vítimas, né, do Flávio, da Natalina e do Fábio Júnior, para efetuar a devolução de folhas de cheque que ficaram em poder dele. Isso também foi relatado para o senhor? Foi relatado. Eles me relataram que o Cláudio estava de posse de várias folhas de cheque, né? Com isso, ele exigiu... vocês me dão... Não me recordo o valor, doutor. Exigiu uma quantia, falou assim, se vocês não me derem isso, eu vou soltar os cheques na praça e vou acabar com a empresa de vocês. Isso foi me relatado também. Quem relatou isso para o senhor? O senhor lembra se foram todas as vítimas, se foi só um sócio? Não me recordo. Não me recordo. Certo. Mas os depoimentos também do Flávio, da Natalina, foram todos tomados pessoalmente pelo senhor? Foram, todos. Próximo fato, doutor Elmer, referente ao crime do artigo 347,
A imputação é de que o acusado teria oferecido dinheiro para o motorista da empresa, o José Carlos de Assis, teria oferecido a ele R$ 10.000 para que ele comparecesse à delegacia e afirmasse que os cheques faltantes haviam sido entregues a ele. O senhor também tomou o depoimento dessa testemunha pessoalmente? Também tomei. Houve esse relato? Houve esse relato. Próximo fato, referente ao crime de injúria qualificada, é referente à acusação de que o acusado teria ofendido a senhora Natalina, chamando-a de preta, macaca, vagabunda. O senhor tomou o depoimento dela pessoalmente? Ela mesma falou comigo. E eu acho que teve outras testemunhas que falaram também, que tomaram conhecimento sobre, salvo engano, tinha um funcionário com ela, um funcionário do posto que estava com ela lá no norte de Minas. Que presenciou, que ouviu. Salvo fato, engano, eu não lembro quem que era o funcionário. Eu posso até estar equivocado agora com relação a isso, mas pelo que eu me recordo, eu acho que tinha isso, doutor. Certo. O senhor lembra onde, em que circunstância que ocorreu esse fato? Se foi no momento que ele tentou sair com a pasta do posto, se foi num outro momento? Não, foi em um outro momento, que chamou ela, que proferiu as injúrias raciais contra ela, foi em outro momento. Salvo engano, ela estava no norte de Minas. Isso aí, por telefone? Isso é por telefone. Isso é por telefone. Por telefone. Por telefone. É porque ele, pelo que me foi repassado, ele ligava para ela constantemente e fazia ameaças. E um dia chamou ela de tudo quanto é nome. De preta, de macaca, cabelo de bucho, isso que ela me relatou. Certo. O próximo fato é referente ao crime de coação no curso do processo, constando da acusação de que ele teria telefonado para as vítimas, Flávio Salomão, Natalina Gomes e também para a testemunha Wilson Gomes da Frota, proferindo ameaças caso eles o incriminassem nos depoimentos na delegacia. Eles também relataram isso? Eu confirmo, todos relataram. Todos ouvidos pessoalmente pelo senhor? Todos foram ouvidos pessoalmente por mim. E as ameaças, o senhor lembra de que natureza? Que se fosse na delegacia, ia acabar com a vida deles, coisa nesse sentido. Certo. E, por fim, o último fato, aliás, é o crime de resistência, o senhor já esclareceu aqui. Passo, então, a palavra à acusação. Doutora Elmer, o que motivou o senhor a pedir a representar pela decreto da prisão preventiva do acusado? É porque eu vi que tinha muita gente sofrendo com os atos do Cláudio. Teve testemunha que chegou na minha sala, chorou, tanto nesse processo quanto no outro processo. E eu vi que tinha muita gente sofrendo com os atos dele. E eu estava achando aquilo... Estava sentindo muito mal com aquilo. E eu estava vendo que ele estava cometendo muitos crimes. E com isso eu decidi requerer a prisão preventiva dele. As testemunhas e vítimas desse processo em específico, a dona Natalina, o Wilson, o Flávio, o José Carlos também, eles aparentavam intimidação, estavam se sentindo coagidos com as ameaças, com do que o Cláudio estava, eles, pelo que eles me relatavam, falavam que a vida deles tinha acabado. Por causa disso, estava sofrendo muito. Inclusive, o outro filho da senhora Natalina, o Tim, ele falou que ele tinha ganhado, a mulher dele tinha ganhado um filho, e que tinha vários meses que ele não viu o filho dele, por medo pelos fatos que estavam acontecendo com o Cláudio, entendeu? E ele ficou muito emotivo na minha sala esse dia. Só complementando aqui, Tim, o senhor sabe qual que é o nome dele, doutor? Eu acho que é o Wilson. Wilson? Salvo engano, é o Wilson. Okay. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi achado... eu gostaria só que ele confirmasse o BO, a lavratura do BO, as informações constantes de folha 108. Então, o boletim de ocorrência, acostado às folhas 98/102, vou ler aqui o histórico para o senhor, para ver se o senhor confirma se foi isso realmente que aconteceu, que é o seguinte. Senhor delegado, nessa data, sob vosso comando, abordamos o senhor Cláudio José Zuquim Carregal na Avenida José Vaz Sobrinho, trecho 1, na esquina com a Rua Tenente Ribeiro, momento em que lhe informamos da existência do mandado de prisão preventiva em seu desfavor e também mandado de busca e apreensão. Em seguida, nos dirigimos à residência do investigado, onde, na presença das testemunhas qualificadas em campo próprio,
efetuamos buscas no interior da moradia, sendo que foram arrecadados os objetos e valores descritos nos campos próprios. Cumpre-nos salientar que, enquanto realizávamos os trabalhos de buscas, o Sr. Cláudio, em todo momento, obstaculizava os trabalhos, se exaltando e se mostrando impaciente com a nossa presença e a das testemunhas. Por isso, foi necessário o uso de algemas, para que fosse garantida a integridade física do investigado, bem como a segurança das testemunhas e dos policiais em serviço naquele recinto, aliado ao fato do cidadão possuir histórico de comportamento agressivo. Foi dada voz de prisão em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido na data de 7 de abril de 2015. Em seguida, o Sr. Cláudio foi conduzido ao Hospital São José para a lavratura de relatório médico sobre as condições físicas do desfavorecido. O preso foi conduzido a essa unidade, onde encontra-se à vossa disposição para providências de praxe. Confirma o histórico, doutora? Confirmo. Foi isso mesmo que ocorreu? Eu gostaria só de ressaltar que no início da casa dele, ele estava mais exaltado. Aí depois ele acalmou, ficou tranquilo, aí a gente foi tirar a algema. Inclusive, a algema tinha agarrado, aí teve que chamar o chaveiro para abrir a algema. E consta aqui também do mesmo boletim de ocorrência, doutor, o auto de resistência, que relata que aos 8 dias de abril de 2015, na rua Camboriú 404, bairro São Pedro, nessa cidade de Arcos, às 7 horas da manhã, no desempenho das funções policiais estabelecidas na Constituição Federal, artigo 144, combinado com o artigo 301 do CPP, foi dada a voz de prisão ou apreensão em flagrante. Realizou-se a prisão em cumprimento à ordem da autoridade policial de Cláudio José Zuquim Carregal pela prática da infração penal, cumprimento de busca e apreensão de objetos, sendo-lhe determinado que acompanhasse o condutor executor. Contudo, o cidadão infrator não obedeceu, resistindo à prisão ou apreensão, apesar das ordens legais que lhe foram dadas. Vindo ele no momento da abordagem do indivíduo, o mesmo se recusou a descer do veículo após determinação, ficando dentro do veículo com o mesmo ligado. Dentro da residência do mesmo, este a todo momento atrapalhava as buscas, tentando interferir, do que resultou em, sem lesões aparentes do delegado, sendo necessário o emprego de força legal e proporcional pelo investigador de polícia Marcelo Tadeu, Gabriel Freitas, para vencer essa resistência, tendo sido utilizado neste ato as técnicas policiais de contenção pautadas no uso progressivo da força, que a seguir são relacionadas na ordem em que foram utilizadas. Foi efetuado o uso de algemas para a contenção do mesmo, do que resultou sem lesões aparentes no acusado. Confirma também o auto de resistência, doutor? Confirmo. Doutor Elmer, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi apreendida uma certa quantia em dinheiro. O senhor está recordando do valor? Não lembro o valor. Acho que foi 17 mil e pouco, não lembro. Consta aqui do auto de apreensão, R$13.727. É. Esse dinheiro foi apreendido aonde, o senhor se recorda? Salvo engano, estava debaixo do colchão do Cláudio. E na hora da apreensão, né, do dinheiro, ele esclareceu da onde viria? Ele falou alguma coisa com relação a isso? Não. Eu falei do dinheiro com ele, falei assim, até algum dinheiro do posto, que você pegou no posto Barreiro, ele falou assim, tem o dinheiro, e o dinheiro foi de um acerto meu, que ele falou, e eu vou pegar para você. Ele foi, pegou o dinheiro e me deu. Aí, dos documentos, eu fui fazendo a busca dos documentos na residência dele. Uns, ele chegava e falava assim, doutor, não, esse aqui eu vou te dar. Eu falei, não, doutor Cláudio, eu vou pegar esse aqui. Entendeu? Aí ele foi, me deu alguns, outros eles não queriam me dar. Porque não tinha nada a ver, mas eu pegava tudo, entendeu? Uhum. Também foi, consta do auto de apreensão de folha 108 também, 2 folhas de cheque com valores, uma R$ 6.395,20 e a outra também no valor de R$ 4.500, conforme o auto de apreensão de folha 108. Ele chegou a falar qual é a origem desses cheques, a procedência? Não me recordo. Não me recordo de falar isso. Também foi juntado no inquérito, as folhas 55 dos autos, cópia de cheques. Um outro auto de apreensão, né, no qual possui um cheque, 4 talões de cheque, titular Arcos Combustível Serviço Limitada, a quantia de R$ 4.500 e 2 cheques também consta desse auto de apreensão. O senhor se recorda quem forneceu esses documentos? Eu não lembro, doutor, porque muito documento o próprio pessoal do posto pegou e levou para nós, e alguns documentos também foram arrecadados na casa do Cláudio.
entendeu? Mas eu não me recordo qual que é qual, de onde que ele advém, não. Porque era muita coisa na época. Eu vou pedir só para o senhor perdão, viu? Na cadeira de novo e, se possível, não virar muito para o lado, para tá. que ele possa captar melhor. Beleza. Sem mais perguntas, excelência. Com a palavra, a defesa. Pode virar aqui um pouquinho para ver? Não vira muito, não, porque senão a gente vai pegar o senhor de costas de lado. Aí tá jóia. Eu queria saber do doutor, quando foi proferido o mandado de prisão ao Cláudio na Avenida Sanitária, se ele acredita que a resistência foi pelo mandado de prisão ou foi por ele estar de pijama e ter ficado com vergonha da situação, já que foram empenhadas várias viaturas e para apreensão dele. O Cláudio, ele é um pouco resistente às ordens, né? Eu não posso falar para o senhor se foi, eu não sei o que o Cláudio estava pensando, se foi porque ele estava com vergonha de estar de pijama ou se ele estava resistindo às minhas ordens, entendeu? Eu não posso afirmar uma coisa que estava no pensamento dele. Quando o senhor chegou na residência do Cláudio, ele colaborou com as investigações, entregou os documentos, como o senhor já falou. Foi retirada a algema. Depois disso, ele deu algum trabalho, fez alguma coisa que impossibilitou o trabalho da polícia? Não, ele fisicamente não, mas a todo momento ficava falando, ficava tudo, entendeu? Atrapalhando as diligências, entendeu? Ia pegar papel na mão dele, ele ia tirar o papel, eram coisas assim, entendeu? Até que uma hora eu já fiquei um pouco nervoso e falei, Cláudio, se você não cooperar, eu vou ter que te algemar de novo. Aí ele parou, aí ele cessou. Inclusive ele fez um lanche lá depois. Consta dos autos, doutor, que numa degravação de uma conversa do senhor Magno, ele alega que os valores apreendidos correspondiam ao salário que o Cláudio recebeu das empresas que ele trabalhavam. O senhor se recorda desse depoimento, se ele fez esse depoimento também para o senhor? Não fez esse depoimento para mim, não. Para o senhor, ele não disse que não os disse valores isso, não. apreendidos seriam do salário do Cláudio? Não disse isso, não. Quem me falou do teor de uma suposta gravação foi a esposa do Cláudio na academia. Certo. Então, o Magno, no depoimento para o senhor, não disse que os valores apreendidos eram referentes ao salário do Cláudio? Não, inclusive o depoimento do Magno está aí nos autos. Isso. É porque houve uma degravação, foi feita uma conversa, e ele alega que os valores eram de pagamentos de salário. O senhor, ele não fez essa afirmação? Não fez essa afirmação para mim, não. O depoimento dele o senhor tomou pessoalmente? Também? Eu tomei pessoalmente, o depoimento está aí, gente. Isso é o que está aí. Não fez nenhuma afirmação nesse sentido de que o valor seria proveniente? Não. Doutor Elvis, o senhor se lembra do conteúdo do relato do Dr. Magno para o senhor? É o que está nos autos mesmo. Tudo está em uniformidade com o que a senhora Natalina, do que o Tim, do que todo mundo falou, do que o Flávio falou, do que os funcionários do posto falou. Está tudo uniforme. Está tudo em conformidade. Então, pelo que o senhor, está muito coeso. Pelo que consta para o senhor, ele então concorda com todas essas situações? Concorda com todas as situações que o senhor relatou no boletim de ocorrência e nos depoimentos? Não entendi, doutor. Só para esclarecer, o senhor está querendo esclarecer se sobre os R$17.000, os valores que foram pagos a eles, se a testemunha afirmou se eram provenientes de salário ou se confirmou que foi uma extorsão, um valor indevido, uma vantagem indevida. Então, o que a testemunha falou afirmou? Que era distorção, no caso. Falou que o valor que foi pago inclusive está no depoimento. Seria indevido, seria em razão de distorção. Distorção. Não em razão de salário. Não em razão de salário. O senhor tem conhecimento se o Dr. Magno presta algum serviço para Natalina, Flávio, Wilson? Salvo engano, acho que ele presta serviço para a senhora Natalina. Ou já prestou como advogado, não sei. Sem mais. Encerrado o depoimento,